Muito boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Acho que muitos me conhecem, né? Eu sou Maura Castro, sou colaboradora de carreira do Síbrios, atuo há mais de 35 anos no Instituto e estou diretora de Previdência, né, no momento, nesse mandato. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar e agradecer a Conab pelo convite para participar dessa importante iniciativa de mais um Integra RH. Nós já havíamos participado de um em Recife, né, ano passado, em setembro. 2 analistas nossos compareceram a esse evento, foi muito enriquecedor, muito bom. Tivemos a oportunidade de conversar com todos, né, sobre o CIBRE, sobre Previdência Complementar, esclarecer dúvidas, passar um pouco, né, sobre esse contexto novo aí da adesão automática, que ainda não está pronta, porque o nosso regulamento ainda está em trâmite. Mas isso aí é um outro assunto, né? O assunto aqui agora é falar com um pouco de vocês desse evento e desse momento de recepção desses novos empregados, né, pessoal? Então, a Previdência Complementar é ainda, gente, um privilégio de poucos e uma necessidade de muitos, né? A gente sabe que apenas 3% da população brasileira tem acesso a essa importante ferramenta de poupança previdenciária de longo prazo. E é com esse pensamento, né, voltado para esse princípio, que vocês, nós, que estamos na linha de frente atuando nesse processo de recepção dos novos empregados, temos um papel assim, fundamental na divulgação e adesão dessas pessoas no plano de previdência patrocinado pela Conab, né? E isso, inclusive, é uma obrigação da patrocinadora estar lá no artigo 16 da Lei Complementar 109, né? Os benefícios devem ser obrigatoriamente oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores. Então, aqui a gente está falando, não só, né, informando, levando para essas pessoas a importância da previdência complementar, como também estamos cumprindo um requisito legal, né, por parte da patrocinadora e por parte do Instituto. Então, esse momento, pessoal, para divulgar o plano e seus benefícios, o momento primordial é esse primeiro contato com o novo empregado. Então, a percepção do novo empregado sobre o seu fundo de pensão, não é? O fundo de pensão patrocinado pela Conab, deve ser a melhor possível. E cabe a nós promovermos essa visão, não é? Então, ele vai depender de nós para passar essa informação para eles, é muita coisa, então, a princípio, nem dá para pegar tudo, né? O plano, ele tem um regulamento muito extenso, a própria legislação da Previdência Complementar também é muito extensa, então ele vai conhecendo aos poucos. Mas eu acho que o importante mesmo, pessoal, é passar essa visão de que os híbridos, né, a Previdência Complementar, é, sem dúvida, o melhor e mais importante benefício oferecido pela Conab aos seus empregados. Além da proteção social, que é inquestionável, né, a empresa entra contribuindo com uma parcela importante para a formação da poupança previdenciária de longo prazo. Então, o participante contribui com um valor até 8% do seu salário, a Conab contribui com o mesmo valor. E 8% do salário não é pouca coisa, gente. Para uma poupança de longo prazo, é muita coisa. Então, esse benefício ele não pode e não deve ser desprezado ou desconsiderado. É um presente valioso, eu sempre falo isso, que fará total diferença na vida dessas pessoas. Então, isso tem que ser repassado para essas pessoas. Começar cedo faz toda a diferença. Eu comecei a contribuir nos Síbrios quando eu entrei como empregada lá em 1991, com 28 anos de idade, eu acho que eu tinha 29, alguma coisa assim. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Então, hoje eu tenho uma reserva que vai me garantir a qualquer momento que eu quiser, né, me desvincular dos Síbrios, que também é patrocinador do plano, eu posso, porque eu tenho um benefício 3 vezes maior do que o benefício que eu tenho pela Previdência Social, que é o regime geral, né? Então, esse apoio, né, dos Síbrios para essas pessoas que estão na linha de frente é um apoio importante, porque a gente sabe que a Previdência Complementar é um assunto complexo. Até nós que estamos aqui no dia a dia, muitas vezes nós nos deparamos com algumas dificuldades, algumas dúvidas, né? Até nesse concurso mesmo já veio para nós algumas dúvidas que a gente vai ter que esclarecer aí ao longo do tempo. Nós vamos também, pessoal, disponibilizar um número de WhatsApp que estará full time disponível para vocês, né, para que vocês possam esclarecer as dúvidas que forem surgindo no momento ali de conversar com o potencial participante para fazer a adesão. Então, a gente vai ter uma equipe aqui que vai ficar full time ajudando vocês nisso, tá?
documentação, informação, dúvidas sobre o plano. A gente sabe que tem muitas, né? Essa questão tributária mesmo levanta muito questionamento, mas é muito importante que a gente esclareça tudo no momento da adesão para que eles se sintam seguros em aderir ao plano, né? O Cibrios é uma entidade consolidada, uma entidade que tem uma gestão muito transparente, muito responsável, muito qualificada. Então, isso tem que ser passado para eles também. Afinal de contas, eles vão estar pagando as suas contribuições, vertendo recursos financeiros, né, que muitas vezes não é fácil de economizar, para que a gente possa fazer a gestão desse recurso por anos e anos, né? Então, no meu caso aí, 35 anos que o Cibos faz gestão do meu recurso. Então, é muito tempo, e para que uma instituição possa fazer gestão de recursos por esse longo período, é preciso haver confiança, né? Então, isso também é uma coisa muito importante que vocês precisam passar para esses empregados no momento de conversar com eles aí na contratação. Outra coisa também, pessoal, é um projeto que já está estabelecido pelo Cibrios, que é o projeto Rotas da Previdência. Nós vamos estar aí dando uma ênfase, né, nesse projeto esse ano, e vamos procurar também atender as regionais que recepcionarem o maior número de empregados a princípio, tá? Porque ano passado nós já visitamos muitas regionais, eu não tenho o número certo aqui, depois, Thiago, olha isso aí para mim, só para eu passar aqui para eles. Então, assim, ficaram algumas que nós não visitamos ainda, que nós priorizamos aquelas que também tinham um número maior de empregados, né? E agora a gente está fazendo aí, nós estamos com viagens previstas para 6 regionais esse ano de 2026, podendo ser estendido para um número maior. Então, essas viagens também, elas são muito importantes porque tira muita dúvida, né? Aí, esses empregados, provavelmente, uma boa parte já vão estar contratados, e a gente espera que a adesão ocorra na contratação, que não fique para um segundo momento, porque realmente fica mais difícil. A questão da adesão automática, que facilitaria esse processo, ainda não está concluída, porque o nosso regulamento ainda está sob avaliação da SESC. A gente tem um período ainda, né, grande aí de tramitação, saindo da SESC, a gente ainda tem que publicar por 30 dias para os participantes e assistidos. Depois nós temos que enviar para a Previc, que tem mais 35 dias úteis para avaliar, isso se não vier com exigência. Então, nós vamos agir como se a adesão automática já estivesse implementada, mas legalmente ainda não está. Então, nós não podemos colocar para dentro essas pessoas, né, de forma automática, em razão dessa questão do regulamento. Mas eu acho que hoje, né, a Previdência Complementar, ela está muito em voga, né, acho que todo mundo conhece, sabe da importância, e os nossos analistas também estão aqui para ajudar nisso, tá? Então, eu não vou me alongar muito, porque o Tiago tem uma apresentação, tem até alguém que fez uma pergunta e eu já vou responder. Eu já vou responder, tá? É o Neidson, né? Eu já vou responder. Vou olhar o chat, só vou finalizar aqui, Neidson. Então, eu vou passar a palavra para o Tiago, porque ele tem uma apresentação e a gente tem um período, né? Aí um tempo pré-estabelecido para essa apresentação. E, à medida que ele for fazendo no decorrer da apresentação, é importante que vocês anotem as perguntas, né? Porque pode ser que depois esqueçam, né, o que queriam perguntar, como vai ficar para o final, né, Dani? Não é isso? Os questionamentos, para não interromper a apresentação. Isso. Aí no final a gente faz uma rodada com todos que estão aqui no chat, todas as perguntas, e se mais alguém tiver alguma, pode falar também com áudio e vídeo. Tá, Neidson, então eu vou deixar sua pergunta para responder ao final, tá bom? Gente, então, um ótimo evento a todos e, novamente, muito obrigada pelo convite. E vamos juntos, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Nós vamos colocar para dentro, né? E vamos acolher essas pessoas. Eu tenho certeza que 100% desses empregados vão aderir ao plano, tá? Com fé, vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Vou continuar aqui acompanhando a apresentação e qualquer coisa podem demandar de mim aqui, que eu vou estar aqui, tá bom? Um abraço. Boa tarde, todos me ouvem bem? Já estão vendo a apresentação? Vamos sim, obrigada, Tiago. Obrigada, Perfeito. Mauro. Boa tarde mais uma vez, pessoal. Eu queria também agradecer muito a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho de Cibros para vocês, um momento que é fundamental, né, na vida de todo novo empregado, né, que é o momento da admissão, né, o que a gente diz que é o momento chave
né? A Maura já antecipou bastante. É um momento chave para conhecer nosso plano de previdência, né? E fazer parte disso, que hoje é o que a gente costuma dizer, né? Antigamente a gente tinha muito a nossa previdência social como a nossa principal fonte de renda no momento que de fato a gente para de trabalhar, né? No momento do fim da nossa vida laboral. E isso tem se invertido, né? Porque a realidade da nossa previdência social hoje é de que ela não traz a completa garantia e segurança financeira que a gente precisa, né? De fato, a tendência, né, é uma redução de benefícios que a gente tem observado nas políticas públicas, né? Dos últimos anos, as emendas constitucionais que vieram aí para reformar a nossa previdência, elas tendem a diminuir direitos, né? Reduzir valor de benefício, aumentar tempo de contribuição, tá? Então, isso nos leva a crer, de fato, que a gente não sabe se no futuro a gente em que condições teremos a nossa previdência social. Tá? Falando um pouquinho do que a gente trouxe para vocês hoje, é algo bem rápido, tá? A gente vai tocar nos pontos-chave. Ano passado a gente teve a oportunidade aí, eu e a Renata, de estarmos juntos, né, lá em Pernambuco, em Recife. Foi um momento muito agradável, que a gente pôde detalhar bastante, né, as questões relacionadas aos CIBRs, aos nossos números, e o foco hoje aqui é a gente falar de fato aqui dos pontos-chave para vocês dizerem que vocês que estarão atuando aí diretamente no processo de contratação, de admissão, para vocês passarem isso para os novos admitidos, né? Então, assim, para demonstrar o tamanho da responsabilidade, da relevância de vocês nesse processo, né? Então, é muito bom saber que a gente está junto nesse processo e para dizer mais uma vez que vocês podem contar com a gente para auxílio num momento tão relevante, tá? Como eu já havia dito, né, de fato aqui, por que que é fundamental, né, a gente falar de previdência complementar para os novos concursados? Já iniciei falando um pouquinho sobre a insuficiência da aposentadoria do INSS. Hoje, assim, no Jornal Nacional, nos grandes jornais, ou nas mídias sociais, a gente vê a situação do nosso INSS. Hoje, o déficit gira em torno aí de 400 bilhões de reais, isso é quase 4% do PIB, né? Então não tem como às vezes a gente pensa assim, poxa, a Previdência Social tá nessa situação, mas vai melhorar, né? Então não preciso me preocupar com Previdência Complementar. Não, e na verdade, hoje em dia é uma preocupação que o empregado precisa ter desde o início. É o que eu costumo dizer, né? Hoje, às vezes, a gente pensa num financiamento, pensa em comprar um imóvel, pensa em financiar aí 25, 30, 35 anos, né? E na Previdência Complementar, você constitui uma aposentadoria, é mais ou menos isso. Você precisa fazer, é um investimento de longo prazo que você precisa fazer para você ter uma tranquilidade maior lá na frente. E quanto antes o empregado tomar essa decisão de iniciar a contribuição, mais suaves vão ficar as parcelas, né? É o que a gente costuma dizer. Nunca é tarde para você começar a contribuir, mas quanto antes começar, melhor, né? Então, de fato, hoje a gente tem que pensar na previdência complementar como algo principal, vai ser a minha principal renda no futuro. Isso por quê? Porque, de fato, é isso que depende exclusivamente do meu esforço financeiro. Eu não vou depender de governo, eu não vou depender de políticas públicas, eu não vou depender de como esse dinheiro da Previdência Social vai ser utilizado. Não, eu vou depender exclusivamente do que eu conseguir poupar. E o melhor, como a Maura já disse, a gente tem a ajuda do patrocinador. Ou seja, é um benefício sensacional, né? Que eu já entro no tópico 2 aqui. A contribuição em dobro. Gente, que investimento hoje, né? O empregado tem, que ele coloca um e ganha mais um. Ou seja, ganha 100% já na largada. Isso que a gente precisa demonstrar para o nosso novo admitido, né? Vão ter cada um desses tópicos aqui, pode ser que toque de uma forma diferente cada um dos empregados. Cada um desses tópicos, às vezes você fala sobre a questão do INSS para um novo colega, não vai chamar tanto atenção. Mas quando você fala, às vezes a pessoa é mais financeira e tal, vê mais a questão dos números, poxa, contribuição em dobro, ele já conhece um pouco de investimento, ele sabe que hoje em dia você tem que suar a camisa para conseguir ou um pouco mais de 1% ao mês, e você tem um produto aqui, você tem um benefício que você ganha 100% aqui na largada, mais
a rentabilidade daquele recurso, então o tópico 2 aí, o ponto 2, vai chamar mais atenção. Aquele que, às vezes, é contador ou tem mais essa questão ligada aos impostos, ele vai ligar muito na questão do imposto de renda. Por quê? Porque tudo que você contribui hoje num plano de previdência, no caso, no Conab Prévia, ou no Família Prévia, ou qualquer outro plano de previdência, né, você pode abater até 12% da sua renda, você abate no imposto de renda. Então, você significa dizer que você vai pagar menos, você está juntando dinheiro, você está poupando, ganhando em dobro, e você ainda tem a possibilidade de abater até 12% da sua renda, ou seja, você paga menos imposto, ganha em dobro, então é uma conta assim, sensacional, e um benefício sensacional para qualquer empregado, né? Lembrando que isso para todos que fazem a declaração do modelo completo, tá? Então, até 12%, uma conta rápida aqui, se você ganha ao longo do ano R$ 100.000, você até R$ 12.000 você pode contribuir no plano de previdência, tá? E você não vai pagar imposto sobre os 100 mil, você vai pagar imposto somente sobre os 88 mil, tá? Então, você de fato aí... E essa dedução você já consegue observar mês a mês, porque a Conab ela já faz essa dedução, tá? E no ano seguinte você só apenas faz o ajuste. Mas é outro incentivo sensacional que para você aderir desde já, né? E por que a gente fala assim, aderir desde já, né? Gente, a gente sabe que quando a gente recebe todo mundo teve essa experiência de, às vezes, começar num novo emprego ou ter um aumento. A gente, assim, quando você acostuma com o salário, fica mais difícil você incrementar uma contribuição. Então, por isso que esse momento é chave, né? Você vê, o novo empregado, né, o novo servidor, ele vai entrar, ele não está acostumado com aquela renda. Muitos não estão trabalhando, ou muitos estão em outro concurso, às vezes boa parte ganha menos, ou seja, então ele está naquele momento de novidade, né? Então, esse é o momento chave para a gente colocar esse participante para dentro, tá? E ele já vai se acostumar, o seu orçamento já vai estar adaptado com uma contribuição aí de 8%, tá? Por que a gente sempre aconselha a fazer uma contribuição nos 8%, né? Hoje, o plano Conab-Prev, ele permite você contribuir de 3% a 8%, mas o 8% é o máximo do que a Conab paga em favor do participante. Ou seja, contribuir qualquer percentual abaixo dos 8%, você está deixando de ganhar, né? Então, eu tenho certeza que você não quer aconselhar um novo admitido a perder ou deixar de ganhar algo, né? Então, é de fato aí conscientizar, né? Trazer para o participante todas essas questões. E, por fim, aqui, vocês sabem, o Cibrios já está aqui, né? Desde 1979, né? Nós estamos prestes a completar aqui 47 anos, né? 47 anos de gestão, uma gestão muito profissional. A gente tem aprimorado demais a nossa governança corporativa, tá? Então, o nosso processo de investimentos, ele tem uma série de etapas antes de ser aprovado. A gente, no nosso órgão máximo, a gente tem representantes dos participantes, tem representantes da patrocinadora, para tornar esse processo o mais transparente e mais seguro possível, né? Os resultados do CIBS demonstram muito isso, né? Que a gente tem sempre buscado alinhar, né, o risco-retorno, ou seja, o menor risco, o maior retorno possível. Isso a gente tem conseguido fazer. É isso que a gente tem demonstrado aí também no nosso projeto Rotas da Previdência, né? Demonstrando aí que a gente teve aproximadamente 180% de rentabilidade, né, nos últimos 10 anos. E é uma entidade sem fins lucrativos, né? Às vezes a gente se depara com alguma pessoa que, não, mas eu já tenho uma previdência complementar aberta, eu já contribuo no banco e tal. Ótimo, é importante ter, mas o básico, se você tem uma previdência complementar fechada, no qual a sua empresa custeia, né, paga no mesmo valor que o mínimo é você ter, você fazer adesão num plano como esse, porque numa entidade aberta, você não tem ninguém te ajudando. É a sua contribuição sozinha, você ainda está contribuindo num plano de uma entidade que tem fins lucrativos, consequentemente a sua rentabilidade vai ser mais baixa, ou seja, no Cibrios você tem contribuição em dobro,
você tem aí uma gestão profissional focada em trazer resultado, né, em trazer rentabilidade, e toda a rentabilidade volta para o participante, né? Então, recapitulando, o INSS é chegar para esse novo admitido e falar, olha, inevitavelmente, para qualquer pessoa hoje, não é suficiente viver só de INSS. Você tem aqui ajuda, você tem um benefício aqui, no qual a Conab vai te ajudar a ter uma renda melhor no futuro. Você paga, tudo que você paga, você ganha em dobro, até o limite dos 8%. Você vai pagar menos imposto de renda, ou você vai preferir pagar mais imposto de renda e não ter uma previdência lá no futuro. E outra, você tem uma gestão profissional que você pode acompanhar, a gente tem toda a transparência no nosso site, né? A nossa comunicação tem trabalhado diuturnamente, objetivando justamente trazer informação, trazer os nossos dados para os nossos participantes, tá? A gente tem lá no nosso site também a informação dos nossos resultados, da nossa rentabilidade. É o que eu costumo dizer, nossa, se você não tem tempo para acompanhar as questões dos CIBROS, dê uma olhada no nosso relatório anual de informações. Então, passar isso também para o novo admitido. Se ele tiver, eu quero conhecer mais do CIBS, como é que foi, como é que tem sido. Poxa, o relatório anual de informações que está disponível no nosso site. É um documento um pouco mais extenso, mas com a linguagem muito acessível, muito fácil. Então, seria o documento ideal para todo mundo que é participante, tirar pelo menos em uma meia hora, 40 minutos por ano, para saber como é que está o CIBS. Então, lá traz todas as informações, tá? Inclusive relacionadas às despesas, como que o CIBS tem utilizado o dinheiro da despesa administrativa, que hoje é uma das mais baixas que a gente pode observar no mercado, tá? Então, esses são os pontos-chave, né, que a gente espera que conta com vocês para vocês passarem isso para os nossos participantes. E o participante, o novo admitido, às vezes ele é concurseiro, né? Isso é muito comum, né? Particularmente aqui em Brasília, mas eu acredito que Brasil afora também, isso é uma realidade, né? Então, às vezes ele se questiona, mas eu estou entrando na Conab, eu não sei nem quanto tempo eu vou ficar, né? E se eu sair, eu vou perder o que eu contribuí? Então, esse slide aqui é para demonstrar assim, olha, você está entrando aqui nesse plano de previdência, se você optar por aderir ao plano Conab Prev, que é o nosso plano que está à disposição para adesão, e se você eventualmente vier a se desligar da Conab, né, antes de se aposentar, né, porque às vezes a pessoa entra, mas ele fala assim, não, eu passei aqui na Conab, mas eu estou estudando para outro concurso, eu pretendo ficar pouco tempo na Conab. Para esse participante, a abordagem, você já tem uma segunda abordagem, que é o quê? Não, fique tranquilo, você não perde o que você contribuiu, tá? E dependendo do tempo que você tiver de plano, você ainda leva um percentual do que a Conab pagou em seu favor. Ou seja, se desligar, você resgata o que investiu e um percentual da parte da Conab, tá? Esse percentual, ele é de 0,33% ao mês que a pessoa ficar vinculado ao Conab Prévio. Ou seja, contribui com 1, ganha 0,33 mais a rentabilidade. Isso, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, se a pessoa sai da Conab, for para uma outra empresa ou alguma empresa da iniciativa privada que não tenha ou não quiser mais contribuir para um plano de previdência, por isso que eu digo que é na pior das hipóteses, né? Porque hoje em dia, quando você entra num plano de previdência, a ideia é que você nunca saia, você só receba isso aposentado, tá? Mas, eventualmente, se ele quiser resgatar, ele pode. E ele não perde, ele não tem prejuízo algum. Ele leva a sua parte corrigido, tá? A rentabilidade que como eu demonstrei, historicamente, a gente tem conseguido uma rentabilidade muito boa e muito acima da nossa meta atuarial, que é o nosso dever de casa, como a gente costuma dizer, né? Que é um benchmark que a gente acompanha. E além disso, você ainda leva 0,33% da parte da Conab por mês que você ficar vinculado. Tá? Então, esse percentual vai crescendo, chegando ao máximo de 80% da parte da patrocinadora aí com 20 anos de plano, tá? Pode, a Mauro vai complementar. Oi, pessoal, é importante aí na questão do resgate, né, a gente deixar bem claro o seguinte, 0,33% contados, né, por mês de plano limitados a 80%.
tá? Da parte da patrocinadora. Então, se ultrapassar, né, o tempo acho que é de 15 anos aí, do participante conseguir esse limite máximo, ele leva no máximo 80% no resgate, tá? Então, isso é importante, porque são regras que têm que ficar muito claras, elas estão no regulamento. O regulamento do plano, volta a dizer, tem a cartilha, tá? Né? Isso aí o Thiago deve passar para vocês na frente. A cartilha também é um instrumento importantíssimo de acesso à informação pelo potencial participante, porque a linguagem da cartilha também foi elaborada para que ele entenda melhor, né, a linguagem técnica do regulamento, tá? Então, isso, prefeito de transparência, é muito importante deixar claro para ele o que ele leva quando ele pratica o Instituto do Resgate, tá bom? Só um complemento. Pode ir, Thiago. Obrigado, Mauro, perfeito. Lembrando, pessoal, que aqui, assim, o ideal, como eu falei, o ideal é você pensar em aposentadoria. Resgate aqui é na pior das hipóteses. Se você está ali atendendo um novo admitido mais incrédulo, que fica assim, ah, não, mais inseguro, que não sabe se vai ficar na Conab, que mais imediatista, para esse você tem esse argumento. Ó, você não perde o que você contribuiu, você resgata no mínimo, a parte o que você contribuiu, corrigido com 0,33% no mínimo por mês que você manteve-se filiado, né? Não, vamos supor que saiu da Conab e foi para um outro órgão que tem fundo de pensão. Por exemplo, vai para um órgão federal. Hoje o órgão federal, o fundo de pensão vinculado aos órgãos federais, né, se for, por exemplo, do legislativo ou do executivo, é o FUNPRESP, né, que é a FUNPRESP-ESE. Então ele vai poder, por exemplo, levar 100% do que contribuiu mais 100% do que a patrocinadora contribuiu. Olha que maravilha. Então, assim, ele não perde um centavo. Ele vai simplesmente migrar todo o seu recurso para uma outra entidade. Obviamente, a carência mínima aqui é de pelo menos 3 anos de plano. Tá? Cumprida essa carência de 3 anos de plano, ele leva tudo. Vamos supor que ele esteve na Conab, contribuiu ali por 3 anos, fez uma reserva de 50 mil, e mais 50 mil da empresa, 100 mil. Esse 100 mil ele pode portar esses 100 mil para uma outra entidade de previdência complementar, sem dedução de imposto de renda nem nada, tá? E a outra questão, vamos supor, ele sai, né, da Conab, não quer resgatar, não quer portar, porque lá no órgão que ele vai não tem previdência, ou então ele está indo para uma empresa privada que também não tem previdência, ele quer continuar como participante, assim como nós que estamos ativos na empresa. Ele pode também, ou seja, entrou no plano, começou a contribuir, eventualmente pediu para sair da Conab, ele vai decidir. Ele pode continuar na situação de autopatrocínio fazendo jus aos mesmos benefícios de quem está na ativa. A única diferença é que ele não vai ter, obviamente, mais a contribuição da patrocinadora, não vai ter a contribuição da Conab, porque ele já não vai ser mais empregado. Mas de qualquer forma, ele tem essa opção. Então, esses são argumentos fortíssimos, né, para vocês que vão estar aí na linha de frente, recepcionando eventualmente aqueles novos admitidos mais imediatistas, mais incrédulos com a previdência complementar em si, tá? E esse aqui, de fato, é um impacto absurdo na vida da pessoa, né? Hoje em dia, a gente tem que ter em mente que o futuro chega e o futuro chega muito rápido, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é no primeiro dia, no dia que eu entro na empresa, eu já tenho que falar de aposentadoria, eu estou pensando em trabalhar, em começar a trabalhar, e você já traz essa informação aí de aposentar, mas é aquela questão que eu falei. Quanto antes a pessoa tomar a decisão de entrar, melhor. E imagina a responsabilidade de vocês. Imagina o quanto essa pessoa vai lhe agradecer no futuro para falar assim: poxa, valeu, obrigado por ter me aconselhado a entrar, porque se não fosse. E eu estou dizendo isso, gente, porque é isso que eu tenho ouvido quando eu tenho ido nas superintendências. Às vezes a gente vai em armazém, né? E o pessoal fala assim, ó, esse aqui que me ajudou, fulano eu não entendia disso lá atrás e tal, e fulano de tal que me ajudou. E ele falou que o Cibrus era bom. Se ele não tivesse falado, eu não tinha entrado. Né? Então ele fala assim, não, eu sou eternamente grato a fulano de tal, porque me ajudou, é ele que falava de Cibrus, ele que acompanhava aqui a questão de reserva e tal. Então,
a gente está chamando vocês é para ser essa pessoa desse novo empregado, de ser aquela pessoa que vai aconselhar, né, a fazer de fato a diferença na vida dessa pessoa lá no futuro. Porque muitos deles vão entrar, gente, cru, que é o que a gente fala, né? Sem informação, nunca ouviu falar de fundo de pensão, o que é previdência complementar, e você que já está na empresa, que já tem esse conhecimento, você precisa propagar, você precisa disseminar, você precisa compartilhar a importância desse benefício, que, como a Maura falou, é um dos principais benefícios que a Conab oferece. Quem entra cedo garante uma reserva robusta. É o que a gente fala. Ah, e se aquele novo admitido chegar e falar: ah, não, mas eu já estou com 40, 50 anos, 60 anos, né? Porque eu não sei a idade média aí, né? Mas eventualmente você vai ter aí novos admitidos que não são mais tão novos. Talvez a grande maioria seja mais jovem, mas muitos com 30 a mais, 40 a mais, mesmo para essas pessoas, você tem que demonstrar aí que nunca é tarde. Nunca é tarde para você entrar. E quanto mais cedo, melhor. Qual o melhor momento para entrar? É no primeiro dia que você está na empresa. Primeiro, eu já falei a questão do orçamento. Então, a pessoa já vai se acostumar ali com os 8% do Conab-Prev. Então, ele não vai ter aquela questão, eu recebi um contra-cheque sem o desconto, já vi o meu líquido ali, já fiz compromisso com o meu líquido. Ah, não, agora eu não consigo mais colocar o desconto do Conab-Prev porque eu já comprometi. Não. Se ele no primeiro dia, no primeiro mês, ele já consegue fazer adesão e já se adapta àquela contribuição, daqui a pouco passou 5, 10, 15, 20 anos, ele viu aquela reserva robusta, ele fala, caramba, ainda bem que eu entrei lá atrás. Isso é porque eu digo isso porque a gente já ouviu muitas pessoas dizendo, né? Eu já vi colegas também dizendo, poxa, Thiago, por que eu tenho uma reserva menor do que o meu colega? Aí quando a gente olha no percentual de contribuição, tá aqui, ó, porque você sempre contribuiu no mínimo, né? É importante você ter contribuído porque você, comparado a um colega que não entrou, né? Você já tem uma reserva. Agora, comparado com um colega que sempre contribuiu no teto, né, nos 8%, você tem uma reserva menor. Então, é importante convencê-lo, conversar com ele da importância de entrar no plano de previdência e não somente isso. Ok, ele entendeu a importância de fazer parte do plano, agora convencê-lo de contribuir. Ah, não consegue contribuir nos 8, mas tente o máximo que você puder. O ideal é os 8. O máximo, 5, 7. E a partir do momento que você conseguir se organizar financeiramente, ficar o menor tempo possível abaixo dos 8. E o maior tempo que você puder nos 8%, para, obviamente, você absorver o máximo de contribuição da patrocinadora, tá? E de fato, gente, a gente ouve pessoas, já o segundo tópico aí, quem não entra se arrepende no futuro. A gente já ouviu muita gente nesses atendimentos. Pessoas com 70 anos falando, Thiago, ainda compensa eu entrar? Lá atrás eu ouvi um colega que disse que isso era ruim, que não confiava, que não sei o quê. Não entrei, me arrependo drasticamente. Hoje não consigo sair da Conab porque dependo da renda do INSS mais o da Conab. Ou seja, gente, ninguém está falando aqui que é ruim a pessoa trabalhar até mais tarde. Não é isso. O que a gente prega e o que a gente defende é que a pessoa trabalhe de fato até mais tarde, mas por opção, porque ela gosta de trabalhar e não porque ela precisa. Você já imaginou uma pessoa de 65, 70 anos querendo estar com netos, querendo estar com filhos, curtir a família, fazer coisas que trabalhando não dá, mas ele não consegue fazer isso porque está refém daquele salário. É essa a realidade que a gente não quer. A gente quer que a pessoa chegue ali aos 60, 65 anos confortável, tá? Que ela decida por trabalhar, mas para fazer aquilo que gosta, né? Por prazer e não por necessidade, né? E, de fato, a pergunta que fica é assim: o que vocês querem deixar? Que legado vocês querem deixar para um colega que está entrando agora? Vocês querem ser lembrados daqui a 15, 20 anos de que, se não fosse você, ele não teria entrado? Então, o papel de vocês é fundamental. E o que a gente tem feito é ser colocado, de fato, à disposição de vocês para ajudar nesse processo, tá? Por que é indispensável aqui? Já falei um pouco, adiantei essa questão da contribuição,
né? Hoje é de 3 a 8% do salário de participação. Você tem um retorno aí de 100% da Conab, tem a dedução do imposto de renda. Vou falar rapidamente, porque esse aqui não é o fórum para a gente falar de benefícios, tá? Mas se algum novo admitido perguntar, tá, mas que tipo de benefícios tem? Benefício de aposentadoria normal, antecipada e por invalidez, tá? Então, ele, a partir do momento que ele entra no plano, ele já tem a cobertura desses benefícios. Tem os benefícios que também a pessoa deixa para os seus beneficiários, que é o caso de pensão por morte. Tem o benefício também se você eventualmente precisa se afastar por auxílio-doença, né? Hoje vocês sabem que após o 16º dia de afastamento, a Conab não paga mais o salário, né? Então você recebe somente do INSS se não estiver aposentado, né? Porque se estiver aposentado não recebe, né? E o Conab Prev, ele vem pagando um benefício também para trazer um pouco mais de conforto para esse momento delicado. E também tem o benefício decorrente da opção do benefício proporcional diferido, que é mais aquela situação que a pessoa eventualmente venha a sair da Conab e não cumpriu todas as carências, ele pode ficar no BPD, né, sem contribuir para o plano, somente aguardando o cumprimento das carências, tá? Esse é um benefício que a gente diz que também é muito bacana. Obviamente, aqui ninguém está aqui para incentivar que as pessoas se endividem, que façam empréstimo, né? Mas a gente sabe que a gente, como assalariado, a gente acaba adquirindo muitas coisas, né? Bens de consumo, ou imóveis, ou carro, né? Ou algum outro bem, por meio de algum financiamento. Então, o empréstimo também está disponível aí para os novos admitidos. Obviamente, ele consegue pegar somente o valor da sua reserva, então ele vai conseguir aí fazer um empréstimo depois de um tempo, né? Um tempo suficiente aí para ele constituir uma reserva, tá? Mas para vocês terem uma ideia, hoje a taxa média aí está girando em torno de 0,88 a 0,9%. Isso é mais baixo que a Selic, inclusive, né? Então, é uma possibilidade também bastante acessível, né? E bem justa para aqueles que eventualmente precisarem aí de um recurso emergencial, tá? Qual é o papel estratégico do RH? Né? Esse slide a gente também levou lá em Pernambuco e a gente quis destacar aqui. Vocês têm um papel fundamental de multiplicar essas informações. Vocês precisam passar para eles aí quais são os benefícios, essas vantagens. A gente já citou ali aqueles pontos-chave. Vocês precisam orientá-los sobre os nossos planos, né? E aí também tem um momento de vocês falarem também do plano Família Prev. É importante que vocês demonstrem para eles a diferença dos planos, né? Obviamente, o Conab Prev é assim, é aquele benefício que você não precisa nem pensar, né? Você tem que entrar logo, porque você ganha a contribuição da patrocinadora. E você, além do Conab Prev, fiz adesão ao Conab Prev, olha, novo admitido, você também vai poder fazer aí adesão ao Família Prev para os seus beneficiários, né? Então, é a possibilidade de extensão de um benefício previdenciário aqueles entes mais importantes para a gente, aqueles nossos parentes, e não somente eles, né? Teve uma alteração recente agora que permitiu que qualquer pessoa que você conheça, que você fale, pode fazer adesão à Família Prev. Um plano super flexível, né, que você pode contribuir e para diversos objetivos, você pode fazer mais uma aposentadoria, você pode guardar dinheiro para comprar um bem imóvel, se você quiser, para um imóvel também, né? Ele permite que você tenha acesso àquele recurso que você guardou a partir de 3 anos de contribuição. Então, um plano muito bacana, feito pelos Síbrios, tá? Para dar um conforto maior aí para os nossos participantes, a família dos nossos participantes aí, e todos os amigos, conhecidos que eventualmente quiserem participar, tá? É, Tiago, eu sim. acho só importante frisar bastante, porque ainda existe um pouco dessa confusão, né, da questão do Família Prev. O Família Prev, gente, ele não é um plano patrocinado. Ele não é um plano que tem nenhum tipo de custeio da parte da patrocinadora, da Conab. Então, ele é um plano totalmente independente, né? Porque às vezes já chegou até nós essa pergunta, né? A gente recebe muitas vezes, provavelmente vocês vão receber esse tipo de pergunta. Ah, por que que o Família Prev pro meu familiar não é patrocinado? Porque ele é um plano independente, ele não funciona na mesma lógica do Conab Prev.
Obviamente, gente, obrigado, Renata. É muito importante a sua colocação, porque de fato a contribuição da patrocinadora em favor do empregado é um custo para a Conab, né? É um custo e um benefício para o seu empregado. A Conab não vai custear, né, a contribuição de quem não é seu empregado, tá? Então, é pensar assim, não são planos concorrentes, vamos dizer assim, são planos para se somar. Obviamente, a pessoa tem que ter, o que eu falei, não tem que nem que pensar, ela tem que fazer adesão ao Conabprev, mas não somente ao Conabprev, ela tem a possibilidade também de fazer no Família Prev, e por isso ele é mais flexível, né? Não tem a contribuição da patrocinadora, entretanto, a segurança também do Conabprev, porque ele é gerido pela mesma entidade, é o Cibrius que faz, né, os investimentos. Os investimentos são muito parecidos, né? A gente tá prestes a fazer 2 anos de Família Prev e a gente tem conseguido aí uma rentabilidade média de 1% ou um pouco acima de 1%, né? Isso demonstra, de fato, a solidez do nosso plano, apesar de ser um plano pequeno, tá? O outro papel importante aqui é o de fato de efetivar aí a adesão ao Conabprev, né? Eles vão efetivar de fato a adesão aí junto com vocês. Aí no dia que vocês vierem a recepcioná-los, né? E a questão do acolhimento, né? Eles vão ouvir muito o que vocês disserem como importante. Então, se você trouxer uma informação de que o Conab Prev é importante, que o Plano Família Prev é importante, que você tem, que isso vai fazer diferença na sua vida, que é um importante benefício, o principal benefício da Conab, ele vai acreditar em você. É o colega que vai trabalhar ali, às vezes, próximo de você, né? Então, por isso, vocês têm papel fundamental aí nesse processo, tá? Eu trouxe também um pouquinho do como é que seria o processo de adesão, tá? Hoje estamos vivendo a realidade da adesão convencional, e isso em breve, se Deus quiser, vai se tornar adesão automática após a aprovação de todo esse processo, a aprovação do nosso regulamento, como a Maura disse, hoje está na SEST, né? Mas isso não impede, por mais que a gente tenha um processo de adesão hoje convencional, que a gente precise, de fato, da assinatura formal do participante em um termo de adesão, isso não impede do nosso operacional já ser voltado para uma adesão automática. No seguinte sentido, é tudo uma questão de abordagem, tá? É você demonstrar para o empregado que ele precisa fazer. Está aqui o termo de adesão, você já preenche, assim como vai preencher os outros formulários da Conab, né? Então a ideia é você de fato, é voluntário, tá? Ele não é obrigado a aderir. Mas a forma de abordagem que a gente está convidando vocês é que vocês já façam uma abordagem mais vinculado a uma adesão automática. Ó, tá aqui o termo de adesão, você só precisa decidir aí qual o percentual, lembrando que o melhor percentual é os 8%. Então você preenche o termo de adesão, marque nos 8% e assina e já manda, e você já está coberto pelos planos, você já faz parte desse benefício sensacional que a Conab oferece, né? Então, que vocês consigam ir, a gente está à disposição também para esse processo, mas que vocês tenham uma abordagem mais voltada para uma adesão automática, por mais que formalmente vai ser uma adesão convencional, tá? A adesão, Tiago, e uma outra sim, coisa aqui, o pessoal, né, a gente fala muito dos 8%, mas a gente tem uma janela, né, de alteração de percentual todos os anos. Ela acontece no mês de maio. E quando a gente se depara, né, com um rendimento, a gente sempre vê o pessoal assim arrependido que perdeu esse momento de fazer alteração de percentual. Então, algumas pessoas querem reduzir, mas muitas pessoas que passaram por um período ali de, né, colocar 4%, 5%, elas perdem esse momento, né, de time, né? aumentar. Perde o time. Então, assim, a gente ainda não conseguiu, né? A gente está tentando ver se pode ser feito um período maior, né? Durante um ano ou em 2 vezes no ano. Mas é importante porque uma vez que essa pessoa escolha 8% ou escolha 3%, que é o mínimo, que não vai ser bom para ela só pode alterar novamente no outro ano, no mês de maio. Então, tem que ser bem pensado, né? Porque é um ano que você deixa de acumular um valor bem maior com esse aporte da patrocinadora e tudo mais. Obrigada, Thiago. Perfeito, Renata. É bem lembrado, porque de fato a gente hoje
A janela para fazer alteração de percentual, hoje ela só tem uma janela por ano. Você altera somente em maio para vigorar a partir de junho, né? A nossa proposta no novo regulamento, que se Deus quiser vai ser aprovado, a gente está abrindo mais uma janela, né? Então você vai poder alterar também em novembro, tá? Mas quando a gente está falando de uma realidade aqui, de você eventualmente estar deixando de contribuir aí uns R$ 500, você imagina, em 6 meses, R$ 500 que você poderia estar contribuindo, isso já é R$ 3.000, né? R$ 3.000 que você, da sua parte, mais R$ 3.000 da parte da empresa que você poderia já ter no seu plano e você está deixando de ganhar, né? Então, de fato, convencer o empregado a já fazer a adesão nos 8% e não pensar assim, não, eu vou começar aqui num percentual mais baixo, depois eu altero. Ele vai poder fazer isso? Vai, mas ele vai perder um tempo que a patrocinadora podia estar pagando no máximo para ele e ele não vai ter como recuperar isso lá na frente, tá? Então, é bem importante ele já iniciar, obviamente, no percentual máximo aí para ter todos aqueles benefícios que a gente falou, tá? Seguindo aqui, assim como a gente trouxe lá em setembro, a gente trouxe aqui também a questão da obrigação legal, vamos dizer assim, né? Da obrigação existente hoje da Conab, né? Obviamente, esse bate-papo aqui é uma das obrigações também do patrocinador, que tem todo o interesse, assim como não é só o Cibrios que tem interesse que a gente tenha que a gente coloque todo esse pessoal para dentro, que torne todos esses novos admitidos participantes. Primeiro, porque tem uma obrigação aqui no seu próprio regimento interno, né? Que a Conab, de fato, aí precisa atuar como interlocutor nos assuntos de interesse mútuo. Segundo, gente, que nós, participantes, temos todo o interesse, eu já estou me colocando também, porque eu sou participante, assim como vocês, a gente tem todo o interesse do mundo de que o nosso plano fique mais robusto, que o nosso plano tenha mais participantes. Por quê? Porque, principalmente, mais participantes, eu posso diluir o meu custo. Ou seja, a tendência, eventualmente, a gente pode pensar assim como a gente já vem ao longo do tempo, de reduzir taxas administrativas, a gente vai poder fazer isso com muito mais tranquilidade quanto mais participantes tivermos, né? Então, gente, 400 novas pessoas para um plano que tem aqui 4.000 e um pouco mais de 4.500 participantes, isso representa aí quase 10%. Isso é um ganho muito significativo, tá? Então, isso vai trazer diferença para o nosso plano. Tá? Então, vai trazer um plano muito mais robusto e que vai ter condições aí de diluir as despesas. Então, eu tenho todo o interesse, eu como participante tenho todo o interesse que tenha mais participantes. E assim, vocês precisam também ter essa visão aí de que estamos todos juntos nesse processo e isso é para o bem não só daquele admitido, novo admitido, mas é bom para todo mundo. É bom para a Conab, que você está dando é uma política de RH também, você está dando futuro para o seu empregado, tá? Você é uma política de retenção, porque a pessoa tendo uma previdência complementar, ele fica muito mais tendente que ficar vinculado à empresa, né, à Conab. Então tem toda uma questão envolvida que não tem perdedor nessa história, né? É só ganhador, né? Ganha a patrocinadora, ganha os Cibrios, ganha todos os participantes e, obviamente, o principal ganha o novo admitido, tá? Esse operacional aí, como é que vai ser, né? Como a Dani e a Alessandra já anteciparam, é provável que isso inicie aí no próximo mês, tá? Existem praticamente, principalmente aqui, dois momentos chaves que a gente identificou aqui para a gente conseguir falar e convencer esse novo admitido, tá? Na entrega de documentos, né? Então, o participante, o novo admitido, ele vai precisar levar os novos documentos aí, né, para os encarregados lá na superintendência ou aqui em Brasília, ele vai levar, então ele já vai ter a oportunidade de conhecer os benefícios da Conab, incluído o benefício, a possibilidade, a previdência complementar, né, a possibilidade de adesão aí ao Conab Prev. E vai ser nesse momento, obviamente, que você vai ter a oportunidade de dizer, ó, a contribuição dobrada, menos imposto de renda, se você se desligar aí, aquelas questões que eu falei, né? Gestão profissional sem fins lucrativos. E também um segundo momento aí, que é um momento chave, que a gente também, obviamente, a gente vai se colocar à disposição,
para o pessoal das superintendências, né? A gente vai estar à disposição aí à distância, e para o pessoal aqui de Brasília, a gente provavelmente vai participar desse treinamento aí presencial, que é a segunda oportunidade, né? Então vai ser aquele momento que a gente vai ter mais tempo, a gente ou vocês, né, ou nós em conjunto, vamos ter mais tempo de detalhar melhor os benefícios, tá? Principalmente para aqueles que ainda tiverem alguma dúvida, né? Então, a gente de fato se coloca à disposição. Então, se eventualmente alguma superintendência achar relevante, né? Tiago, Maura, vocês podem dar uma palestra aqui para o pessoal da superintendência, para os novos admitidos, que tem, o pessoal está com dúvida e tal. A gente se coloca à disposição, tá? A gente tem todo o interesse do mundo em fazer isso e faz isso com o maior carinho para vocês, para que de fato aí os nossos novos admitidos tenham o conforto de estar contribuindo e não, e de fato sair desse processo sem qualquer tipo de dúvida, tá? E também vai ser o momento da gente falar do nosso plano Família Prev, que assim como o Conab Prev também, a gente tem todo o interesse de fortalecer esse plano, né? Esse plano aí que você tem a flexibilidade de fazer não só para aposentadoria, mas para qualquer objetivo que a pessoa quiser ter, né? Particularmente eu fiz todos os meus filhos têm, minha esposa que não tem acesso a uma previdência complementar fechada, tem o plano de previdência, então a possibilidade de fato aí de estender aquelas pessoas que são da nossa família ou são nossos amigos ou conhecidos, tá? Então, de fato, pessoal, foi mais uma recapitulação aí do que a gente já havia conversado, né, em setembro do ano passado, mais focando aqui nos pontos-chave, já estamos caminhando para o final. Então, a gente depende, de fato, aí, muito de vocês, a gente se coloca muito à disposição, a gente está junto nessa etapa, tá? A gente entende esse momento como um momento chave, um momento super relevante, super importante, não só para a gente, como para esse novo admitido que está entrando, tá? Ele acessar, ele começar a contribuir desde o primeiro dia que estiver, vai fazer muita diferença para o futuro dele. Eu tenho certeza que vocês querem o melhor para o seu colega que está entrando agora, tá? Então vamos de fato aí semear essa cultura, né, previdenciária. A gente tem uma cultura, a gente tem um público, né? O brasileiro é tão imediatista, essa nova geração também é tão imediatista de querer tudo para ontem. Poxa, mas eu vou guardar um dinheiro para usar daqui 20, 30 anos e tal. Então vamos, a gente tem essa responsabilidade de passar a importância aí de se poupar, né, para você ter um pouco de conforto, porque de fato é importante gastar o dinheiro hoje, mas tão importante quanto gastar o dinheiro hoje é você guardar, principalmente para aquele momento que você não tem a vitalidade ali, né, da sua vida laboral, ou seja, o momento que você está próximo a se aposentar, no momento que às vezes vai ser o momento de realização de sonhos, às vezes coisas que você nunca pensou, nunca conseguiu realizar, às vezes adquirir um bem, às vezes fazer uma viagem de 20, 30, 40 dias, coisas que não é possível fazer enquanto está trabalhando, às vezes você vai poder fazer no momento que você se aposentar. E isso vai ser, só será possível se de fato você conseguiu aqui, ao longo da sua vida, poupar, guardar dinheiro, né? E é isso que a gente quer para todos que estão aqui nessa reunião, inclusive, para você que não contribui no máximo ainda. Eu acredito que todos aqui já têm o Conab Prev, mas se tiver alguém que não tenha, entre, ou aconselhe a um colega que ainda não tenha, que entre. Se você aconselho também a fazer o exercício de olhar no contra-cheque, fazer o cálculo para saber qual o percentual que você está contribuindo, se não está no percentual dos 8%, faça isso o quanto antes, estamos chegando a maio aí, daqui a pouco, então já se organize para fazer essa alteração, tá? E, assim como a Maura já havia dito, a gente está disponibilizando um canal de WhatsApp que vai ficar dedicado para esse atendimento, tá? Então, naqueles dias-chave, tá? De admissões na superintendência. Aqui em Brasília, né, na sede, a gente vai estar presencialmente, uma equipe dedicada, tá? Porque assim, esse momento é tão relevante que a gente de fato quer estar presente, tá? E não só presencialmente, mas também virtualmente aí por meio do nosso WhatsApp, dando todo e igual suporte para o pessoal da superintendência. Então, contem com a gente. Estou aqui fazendo admissão, vai ser menos pessoas, né, nas superintendências, né? Então você vai estar fazendo admissão ali de 1, 2, 3, 5 pessoas no máximo, né? Mas se eventualmente surgiu alguma dúvida que você não sabe responder,
acessa o nosso WhatsApp, se já quiser salvar aí, já salva, já deixa aí separado para esse momento aí. A gente vai ter uma, duas ou três pessoas aqui full time nisso para estar trazendo essa resposta para você bem rápido, para que naquele momento ali de fato você já consiga fazer a adesão desse novo admitido. Dani, eu acho que eu consegui cumprir, conseguimos cumprir o nosso combinado aí. Ficou apenas 5 minutinhos aí para dúvidas, né? Mas a gente Isso. está à disposição, tá? Obrigada, Tiago, obrigada. Agradeço muito a fala de vocês. A gente está com um pouquinho de tempo, então vou ajudar nas perguntas aqui para a gente ir direto. Eu vou começar respondendo a da Jaqueline, que é para mim, tá? Que é a última. A Jaqueline perguntou se a palestra do CIPES, que vai acontecer na integração dos novos empregados na matriz, será transmitida. A gente não vai transmitir nenhuma palestra, Jaqueline. O que a gente combinou é que apenas na primeira integração a gente vai gravar todas e disponibilizar no curso online, que já está até disponível, do Integrar, que já tem um vídeo do Síbrios, né? Aí a gente vai fazer tipo uma pastinha adicional sobre as palestras que tem na integração. Se a gente não faz sentido a gente ficar gravando de todas, então a gente vai gravar só da primeira, tá bom? Então agora eu vou correr e subir para as perguntas. Então vamos lá. Do Neidson. Ele tinha feito para a Maura. Temos um colega que não aderiu aos Síbrios em 2015, pois iria sair no PDV em 2017 e não saiu. Hoje ela é aposentada pelo INSS e há dúvida se ela ainda pode aderir, né? Não é bem sobre os concursados, mas é uma pergunta para vocês, então vou deixar para vocês responderem. E aí eu já vou fazer as duas outras perguntas, que acho que na sequência vocês já respondem e a gente já mata as dúvidas, tá? O Carlos Dias, ele colocou assim: bom dia, boa tarde, Tiago. Com relação à escolha do imposto progressivo, né, o regime progressivo ou regressivo, ele corrigiu embaixo, como funciona? Depois de escolhido, pode mudar? Tem novatos que perguntam sobre isso, o que dizer para eles, tá? E a Juliana, do Ceará, ela coloca assim, que eu acho muito pertinente, e eu sei que vocês têm uma resposta para isso. Muitas informações sobre os Síbrios para os novos empregados. Então, eu sugiro que o próprio Síbrios tenha esse espaço no momento, quando eles entrarem. Confesso que eu não me sinto confortável em argumentar para que eles façam adesão, tá? Então, para vocês falarem um pouquinho de como que o Síbrios vai abordar nesse convencimento de o Síbrios falar diretamente com esses novos empregados para esse convencimento. Então, passa a palavra, quem vai poder responder o Neidson, não sei se vai ser a Maura mesmo, depois a pergunta do Carlos, né, sobre o regime progressivo ou regressivo, e da Juliana sobre essa abordagem, né, do próprio Síbrios no momento de convencimento dos novos empregados para aderirem aos Síbrios. Bom, com relação à primeira pergunta, da pessoa que não aderiu, não é? Em 2015, ia sair em 2017, não saiu, se ela pode aderir? Pode. Desde que seja empregado da patrocinadora, mesmo que esteja aposentado pelo regime geral, pode aderir a qualquer momento ao Conabprev, tá? Só não pode aderir aquele que já não tem mais vínculo de, né, trabalho com o patrocinador, tá? Esse realmente não pode aderir. Mas quem está na patrocinadora com contrato de trabalho ativo, pode aderir sim, tá? Sem problema. A outra pergunta foi vinculada ao regime tributário, não é isso? É isso? Essa questão da escolha do regime tributário, né, regressivo ou progressivo, por nada, Neison, você disponha. Precisando de mais alguma informação, a gente está à disposição. Essa questão da escolha do regime progressivo e regressivo não é mais no momento da adesão, tá, pessoal? Então, isso não é mais uma preocupação para vocês. Com a Lei 14.803, esse momento mudou. Então, passou do momento da adesão, né, que era lá no início, com a Lei 11.053, passou para o momento da requisição do primeiro benefício ou do primeiro resgate. Então, quando o participante rescindir com o patrocinador e ele for resgatar ou for se aposentar, aí sim é o momento que ele fará a opção pelos regimes, tá? Regressivo ou progressivo, de acordo com a realidade dele naquele momento. Isso foi uma pauta muito importante, né, que o segmento trabalhou muito para mudar,
Então, o momento da opção, quando ele passou para o momento da requisição do primeiro benefício, do primeiro resgate, deu para o participante a condição de avaliar a situação financeira dele e ver se realmente o regime regressivo, que às vezes parece que é o melhor, mas nem sempre é, tanto por conta do valor do benefício, como também por outras questões, né, de ajuste e de declaração do imposto de renda à pessoa física, muitas vezes não é o melhor regime, tá? Então, esse momento ele passou lá para o final, então vocês não têm que se preocupar com isso agora. O empregado que entrar aderir ao plano, ele não vai fazer opção pelo regime tributário nesse momento, ok? Já quer complementar? Por favor. Isso foi uma mudança assim, fundamental, né? O que a gente costuma dizer. Você vê, antes eu costumava dizer que antes você precisava ter uma bolinha de cristal, porque você precisava imaginar qual é o melhor regime de tributação daqui a 15, 20, 30 anos, que é quando você vai receber. Hoje não, gente. Hoje você pode passar isso, ou deve passar isso para o novo admitido, né? E é uma informação também para vocês que já são participantes. Mudou o momento, então você pode fazer no momento que você vier solicitar o resgate ou benefício. E o mais importante, a gente vai trazer uma simulação. Então, no momento que você se desligar aí do patrocinador, né, a gente vai trazer uma simulação para você escolher. Então, a gente vai falar, ó, se você escolher progressivo, você vai pagar tanto, regressivo tanto. Você vai, obviamente, escolher o que fica mais vantajoso financeiramente para você, né? Então, hoje funciona mais ou menos como é a declaração de imposto de renda, né? Que você vê lá a tabela completa e a simplificada e você compara valores ali, né? Então, aí você escolhe, obviamente, o que você paga menos imposto. Então, vai ter essa simulação também no momento que você vier solicitar o benefício. Então, você vai poder escolher, de fato, aquilo que você estiver pagando menos imposto. E é só no momento, não precisa se preocupar em passar o que é mais vantajoso, o que é um regime e o outro regime para o novo admitido nesse momento. É só dizer que ele pode escolher no momento que ele for pedir o benefício, né, lá na frente, tá? É importante também, pessoal, os participantes que hoje já estão no plano, que fizeram a opção pelo regime lá no início, Ma- essa opção ela está cancelada, essa opção ela foi invalidada, tá? Então, a nova opção passa a ser, inclusive para aqueles que fizeram opção na adesão, que hoje são participantes, a opção passou a ser postergada. Então, ela só vai ter efeitos a partir do momento em que o participante se aposentar ou resgatar. A portabilidade não, porque a portabilidade não incide tributação, né? Então, é só no momento mesmo de resgatar aquele recurso sob a forma do próprio resgate tradicional ou do benefício, tá bom? A outra questão foi desculpa, eu esqueci, Juliana, né? Ela colocou que acha que é melhor os híbridos se fazer presente, né, no momento aí da contratação e que ela não se sente confortável com de passar essas informações. Juliana, eu entendo, eu sei que o assunto é complexo, né? Assunto previdência é complexo, mas como o Tiago colocou, né? Primeiro que isso é uma obrigação legal do patrocinador, então realmente a patrocinadora tem que oferecer o plano, e nós temos que achar uma forma de fazer isso, né? Segundo que nós vamos estar dando todo o apoio para vocês, tá? Como o Tiago bem colocou também, tanto com o número de WhatsApp, né, que vai estar ali full time à disposição de vocês, como também com apresentações, se vocês demandarem de nós vamos fazer para uma regional específica, como fizemos para São Paulo recentemente. Nós antes estivemos no Rotas, em São Paulo, então eles demandaram uma apresentação para a gente, nós fizemos essa apresentação, foi muito boa, eles gostaram muito. Então, isso também é uma ferramenta que a gente pode utilizar, e ela também tem tido um êxito muito grande. Então, não se preocupe, porque nós vamos dar o apoio que vocês precisam nesse momento da adesão. É importante que vocês façam isso, até para que vocês passem a conhecer melhor o plano, né? Porque quando a gente fala do plano, quando a gente fala dos benefícios, quando a gente convence alguém ou leva para ele essa importância da previdência complementar, você está fazendo um papel muito importante para a sociedade, não só para as pessoas que estão entrando, como para aquelas que ainda não aderiram, que estão na patrocinadora perdendo esse benefício tão importante. Então, a missão de vocês é uma missão muito louvável e muito importante. Então, a resposta que eu tenho para você é essa. Eu sei que é complexo o assunto, às vezes vocês não se sentem até qualificados de passar informação, mas fiquem tranquilos que nós vamos estar apoiando esse momento aí da adesão, tá? Dessa conversa. Infelizmente,
Presencialmente, nós não temos condição de estar em todas as regionais. Isso para a gente é praticamente impossível, né? O CIB só tem a sede em Brasília. Então, o que a gente está fazendo é esse programa do Rotas, que a gente tem aí tentado visitar todas as regionais da Conab, mas aqui na matriz nós vamos participar presencialmente do processo de treinamento. E eu acho que com o passar do tempo também, né, a gente falando muito sobre esse assunto, vocês acabam, né, se acostumando. Tem a cartilha também, que ajuda muito, tá, Juliana? A cartilha, ela tem uma linguagem muito acessível, como eu coloquei no início, então é bom vocês fazerem uma leitura também. E eu acho que vocês vão conseguir, vocês não vão ter dificuldade com isso, tá? Com o nosso apoio, eu tenho certeza que vai ser um processo muito exitoso. E eu volto a agradecer, né? Porque, assim, felizmente, a gente tem vocês, né, para nos ajudar com isso, que são os encarregados das superintendências aí, né, das FERES, né, do Recurso Humano da Conab, e a gente precisa fazer, né? Previdência complementar hoje é uma necessidade, e a gente não pode deixar que o empregado entre sem informação, né? É nossa obrigação passar essa informação. Então, vamos fazer isso conjuntamente, que eu tenho certeza que nós vamos obter o êxito, né, que a gente quer e alcançar o objetivo que a gente precisa. Tá bom? Só complementando, Juliana. O microfone não tá bom, Thiago. Oi, oi. Estão me ouvindo? Voltou. Voltou. Então, assim, a gente nem tem, nem espera que de fato assim, vocês deem uma palestra ou seja detalhista com relação aos benefícios do plano, né? De fato, o Cibros está aqui para isso. Mas, Juliana, se vocês conseguirem passar assim, ó, o Cibros é bom, o Conab Prev é bom, você tem contribuição, aquelas informações chaves ali. Você conseguindo dizer aquelas informações, porque ele vai querer, ele vai se sentir vontade de ouvir, é o quê? Você que está me, né, fazendo a admissão aqui. O que que você me diz? É bom mesmo? Por que é bom? Aí você vai dizer, não, é bom porque você tem a contribuição em dobro, porque você pode abater de imposto de renda, porque o Cibros é sem fins lucrativos. Ou seja, você conseguindo passar basicamente essas informações, ele já vai ver mais vezes, né? Então, e qualquer dúvida mais específica, né? Aí a gente se coloca à disposição por meio do WhatsApp, ou a gente eventualmente, aí, se tiver algum estado que a gente ainda não visitou, pode acontecer coincidir da gente estar presente num curto espaço de tempo, presencialmente também, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de falar isso em algum momento, tá? Mas, de fato, como a Mauro disse, a gente está à disposição aí para passar juntos por esse momento.